Tommy e Altarin. Eles veem uma lufada de veneno, uma nuvem de veneno, um sopro enrajada, indo em direção ao Brenver e ao Aquila. Tá tudo verde. Um verde bem espesso. Eles estão no meio dessa névoa. Vocês não sabem o que aconteceu com eles. A névoa ainda é muito densa. Mas vocês conseguem ver duas silhuetas caídas de costas no chão. Vocês observam o zumbi trazendo o corpo de Aquila e Brenver, arrastando sobre o chão. Vocês olham pro Aquila e pro Brenver e vocês veem que as roupas deles estão completamente derretidas, junto com a armadura e as coisas que eles carregavam, com exceção da lança do Aquila. Você vê que o corpo, principalmente do Aquila, é como se fosse uma grande poça de sangue derretida. O corpo dele tá inerte. E vocês percebem que a última centelha de vida escapa do corpo dele. E Aquila, o mundo ao redor de você mergulha em um vazio absoluto. O que vocês fazem? O Altarin, ele se aproxima dos dois. Então, quando você se aproxima, você percebe que o Brenver ainda tem pulso, mas o Aquila não. Ele tá morto. O Altarin se aproxima pra tentar já ajudar, só que à medida que ele vai se aproximando, ele vai percebendo que a coisa é mais séria. Ele fica até surpreso, porque ele, em algum momento, ele sentiu que meio que já estava resolvido com os feitos dos amigos dele. Então ele tira o kit de primeiros socorros para ajudar, só que ele vai vendo que não é mais um caso de preservação da saúde ou remediação de danos mais sérios. E ele começa a ficar desesperado. Ele tenta pensar alguma forma, enquanto ele vai olhando o corpo todo ferido do Aquila. Ele fala: Tommy, você não sabe alguma magia? Eu não sei o que fazer. Ele pega um grimório dele, tenta passar as páginas para ver se encontra alguma coisa de última hora. Aí eu abaixo minha cabeça, meio não sentindo tristeza, mas entendendo a situação. Eu falo: Altarin, só os deuses podem resolver essa questão de vida. Isso não cabe a conhecimento nem a ciência. Nem sei porque eu voltei à vida. Se o Aquila tiver algum propósito maior, se algum deus quiser abençoar de alguma forma, tenho certeza que eles têm poder para isso. Mas nós não podemos fazer nada. Eu abaixo minha cabeça, mais ainda. O Altarin, ele agarra o corpo do Aquila assim, ele me salvou. Como eu não vou conseguir retribuir esse favor? E ele olha em volta assim e vê a traidora do grupo, o Brenver também super ferido, e ele intacto. Ele começa a sentir muita culpa e sentir um fraco diante de tudo isso. O que nós fazemos agora? Temos que tirar isso daqui. Eu tenho uma poção de vida aqui. Acho que podemos curar o Brenver, talvez. Você sentiu o pulso nele? Sim. Ajude ele. Aí eu... Quando você se aproxima e toca o Brenver, vocês notam algo diferente acontecendo. A lança do Aquila, reluzente, em meio à penumbra, emana um brilho dourado e pulsante, como se fosse forjada com a própria luz do sol. Enquanto o corpo dele jaz inerte no chão, envolto pela escuridão fria da morte, a lança se eleva, como se tivesse sido guiada por mãos invisíveis. E uma explosão de energia celestial irrompe
do metal sagrado. Vocês veem feixes de luz douradas, acompanhados por um calor reconfortante, que atravessam o vazio e atingem cada um de vocês. É como se o tempo ao redor de vocês tivesse parado. Vocês sentem seus corpos serem preenchidos por uma força desconhecida. Um fogo revitalizante que se espalha por cada fibra de suas almas. Seus pulmões, antes vazios e frios e cansados, se enchem com um ar vibrante, quente, como o sopro de uma fênix. Seus corações, a instantes silenciosos, voltam a bater com força, intimados pela luz da lança. Não só o de vocês que estão vivos, mas também o do Áquila. Áquila, nesse momento, ainda envolto na escuridão, uma visão te toma. A lança, ela é empunhada por uma figura imponente, montada sobre uma magnífica fênix, que vocês conhecem como o deus Tiates. Uma criatura de asas flamejantes, que preenche todo o horizonte. O grito dessa fênix ressoa como um trovão celestial, e suas chamas consomem as trevas ao redor, purificando tudo o que toca. E a presença dessa entidade é indescritível. Mas o que mais te chama a atenção, talvez é aquele que está montado sobre essa fênix. Uma voz ecoa desse ser, que parece ter uma figura de um homem, que segura uma lança e um escudo. A presença do rosto dele é envolta em uma sombra, mas o corpo reluzente como o sol. Seu braço esquerdo, um grande escudo. Na sua mão direita, uma lança. E antes de chegar na ponta, há um coração pulsante, como se a própria lança estivesse viva. E ele fala: levante-se. O seu ciclo não termina aqui. Renascido pelo fogo eterno, retorne para cumprir o destino que lhe aguarda. A luz da lança envolve o seu corpo como uma última onda de energia incandescente. E de repente, seus olhos se abrem com uma nova clareza. Você vê que suas feridas foram cicatrizadas e o seu corpo está renovado. O calor da lança ainda pulsa dentro de você, como se fosse uma chama invisível que nunca se apagará. Lembrando que você foi salvo por algo muito maior do que o mundo mortal pode compreender. A lança cai no chão. E à esquerda você vê penas. Penas vermelhas e grandes de uma grande fênix. Áquila, o ar retorna aos seus pulmões. Áquila, você... Eu estou vivo. Brenver, você também acorda. Cadê aquele desgraçado? Eu ainda não acabei com ele. Viu o que eu disse, Altarin? Os deuses têm um propósito. O Brenver já se levantando, ele senta no chão e fala: O que aconteceu? Aquela coisa me acertou em cheio. Você está vivo. eu vi um homem com uma lança e um escudo montando uma ave de fogo gigante. E aí eu quero andar até aquela pena vermelha que tava sobre o chão assim, pegar essa pena. Não foi só uma visão, né? Eu morri mesmo. Pega a pena e ela tá quente na sua mão. De fato, você morreu. Não houve o que pudéssemos fazer e então a sua lança, eu acho que a ligação com seu pai é maior do que a gente achava. Assim como Hager me trouxe de volta, parece que um deus te trouxe de volta também. Tu consegue fazer a ligação, Áquila. Talvez, só talvez, a lança que era do seu pai e o homem que estava sob a fênix
Só talvez. Os Scorpios. Tu percebe que o brilho que tava na lança, antes queimava com fogo incandescente, ele meio que desaparece. Eu quero pegar essa pena de fênix aí e amarrar na minha lança. Beleza. Eu não sei quem foi que me trouxe de volta, mas eu garanto que foi a primeira e última vez, porque eu não vou mais, nunca mais, cair em um campo de batalha. Eu vou como um gesto de equipe, fazer um movimento rápido, levantar meu florete e abaixar ele lentamente assim, entre nós 4 e falar: Aquila, Altarin, Tommy e Branver, aqueles que não morrem. Eu vou pegar minha lança e vou colocar também. Ele vê o grupo fazendo isso e ele subentende e estende o cajado dele com a ponta cintilante, sem expressar muito por ele mesmo, mas então ele diz as palavras mágicas e o gorila logo atrás dá um brado com seu sopro mágico, fazendo um grande estrondo naquele salão, como uma forma de expressar aquilo que ele estava sentindo, que ele por ele mesmo não consegue expressar, e um leve sorriso no seu rosto. O Braver, ele tá meio que se levantando ali ainda, ele não entendeu exatamente o que aconteceu, ele nem viu o Aquila cair, ele só tá pegando meio que o contexto pelo que o Tommy e o Altarin falaram. Ele se aproxima assim dos dois e fala: aqueles que não morrem, soa bem. Pois bem, um nome criado. Eles caminham em direção ao ver o que são aqueles ovos de criatura. E vocês veem inúmeros elementais de veneno. Meio que como se fossem puxados para esse local com a intenção de formar um exército. Vocês entendem que, caso esse ritual fosse concluído, e se o Krat tivesse consigo o real poder que ele teria caso o ritual fosse finalizado, ele com um exército derrubaria Rorin. E vocês olhando a quantidade de criaturas que estão dentro dessas cápsulas gosmentas, vocês compreendem que ele conseguiria. O que vocês fizeram foi grande hoje. Grande o suficiente para terem o nome de vocês marcados na história como verdadeiros heróis de Rorin. O que vocês fazem com esses ovos? O Altarin se aproxima daquele amontoado de ovos. Vivamos Ignis. E aí surge na mão dele rajadas de fogo que ele vai incinerando todos os ovos daquele covil. Conforme tu vai incinerando os ovos, cada vez mais, demora um bom tempo, cerca de 1 hora, para você conseguir incinerar tudo. E com o pessoal ajudando, destruindo os ovos, pisando, quebrando eles. E a quantidade era realmente substancial. Você encontra lá no final um altar. E nesse altar tem um livro. Um livro que parece ter séculos. Muito antigo. A capa dele é de couro. E tá rasgada e machucada em diversos pontos. Pelo tempo, talvez por ter sido roubado. E ele não manifesta nenhuma aura mágica, mas parece conter segredos importantes. O Altarin pega. Eu tenho que analisar esse material. Aliás, antes de irmos embora, vocês encontraram mais alguma coisa importante por aqui? Você tocou o livro? Desculpa.
Ele pegou o livro. Beleza. A Tarina aprende, né, cara? Lá vai o terceiro item. É, mano. Toda hora esse maluco pega um item dos Asas aí. Aí daqui a pouco tá reclamando, eu tô possuído. Não, dessa vez não. Assim que você, Altarin, toca o livro, uma visão invade sua mente, como um relâmpago. E nessa visão, uma velha senhora aparece, envolta em uma aura opressora. A figura dela é encurvada, apoiada em um cajado retorcido, que parece pulsar com uma energia ancestral. Ela usa um capuz profundo que cobre parcialmente seu rosto. Mas os olhos dela são brilhantes, intensos, e por algum motivo estão cheios de fúria. Quando um olhar dela encontra o seu, uma sensação aterradora o domina. É como se ela enxergasse através de você, despindo cada segredo, cada pensamento, cada memória. Nada em sua alma está escondido diante dessa presença esmagadora. Sua mente é invadida por uma sensação de insignificância, como se sua própria existência estivesse sendo julgada por um poder incompreensível. A força do olhar dela é devastadora. Suas pernas tremem incontrolavelmente. A sua respiração fica pesada e a sua visão se torna turva. A pressão é tamanha que parece estar drenando sua própria força vital. Faz um teste de fortitude, por favor. 10. Você cai de joelhos, você não consegue se manter em pé. E você percebe que você está segurando algo que não deveria ter saído do lugar de onde estava. Você consegue ler em uma língua muito antiga, já esquecida por muitos, uma assinatura da ordem que escreveu. A única coisa que você consegue ler dele nesse momento. E nele está escrito: Ordem Morta de Vidência e Numerologia. E com seus pensamentos se debatendo do que foi que você viu, ou quem era aquela que se apresentava diante de você, você tem certeza que só pode ser uma pessoa. É Thanator, a deusa do conhecimento. Ele ajoelhado, ele pronuncia aquilo que ele conseguiu discernir desse texto e diz o nome dessa divindade: Thanator. Você sente que é como se você estivesse segurando um conhecimento proibido nas suas mãos. Fala, religião. Eu vou usar palpite fundamentado para transformar o meu teste de religião em um teste de conhecimento, tá? 30. Você tem certeza, por toda a história que você conhece a respeito de Thanator e de Zaz, que ela nunca se envolveria com um deus como esse. Um conhecimento que você tem, e por você ter visto essa ordem morta de vidência e numerologia escrito aí, você consegue entender. E muito provavelmente esse tomo, esse livro, saiu de um lugar que nunca deveria ter saído e muito provavelmente foi através de um roubo. Saiu provavelmente de um templo específico. Exatamente. Thanator jamais se aliaria a Zaz. Você não quer perguntar isso pra ela então, Altarin? Aí eu aponto pra aquela menina que eu só cortei os olhos. Esse material veio de um templo específico de Thanator, do conhecimento. Então não há muito que pegar sobre essa questão com a ocultista. Mas ela deve saber de onde esse livro veio, né? Bom, precisamos levá-la para a justiça, certo? Ou vamos simplesmente executá-la? Não, ela tá rendida, não tem por que a gente matar ela agora. E ela deve saber de alguma coisa, né? E quanto a Thalassa, a gente vai levar o corpo dela de volta ou
apenas informar o que aconteceu? Eu acho melhor a gente levar todos os corpos, porque esse lugar aqui utiliza qualquer coisa como sacrifício. Vocês percebem que a energia opressiva que tinha nesse lugar tá bem leve. Já como que se não existisse mais. Eu gosto da ideia do Tommy. Eu vou dar uma olhada se eu acho alguma coisa útil nesses cultistas. Vai ver que eu acho uma coisa que ajuda a gente a sair daqui. Saqueando os corpos, olhando, procurando assim o corpo dos ocultistas, vocês não conseguem encontrar nada, absolutamente nada nesses 4 ocultistas. Vocês procuram assim, reviram eles, tentam ver se tem alguma coisa, eles literalmente não carregavam nada. Pareciam que eles viviam aí para realizar esse ritual e é como se o resto não importasse. Vocês vão mexer no golem e destruído e vocês veem dentro do peito dele um orbe, algo redondo e polido, brilha com uma energia verde. É como se fumaças percorressem por dentro desse orbe, esverdeadas que brilham nesse tom. É a Palantir, né? Eu vou pegar algum pedaço de roupa ali, algum manto desses ocultistas, eu vou dar uma enrolada nesse orbe e vou pegar. A gente vê o que é depois. Beleza. Só pego a menina que tá desacordada, a ocultista desacordada, carrego ela. Bom, todo mundo terminou, então a gente pode procurar como a gente vai fazer pra ir embora agora? A gente não acha mais nada, né, Gabriel? Não. Eles fazem tudo isso e começam a fazer o caminho de volta do templo, né? Vocês saem, na realidade, e como as paredes se moveram de lugar e pedras, todas as coisas aconteceram de maneira bastante estranha, vocês esperavam encontrar um labirinto de volta. Mas na verdade vocês não encontram isso. O que vocês encontram são pedras derrubadas, caídas em diversas porções, fazendo o caminho até o topo. Vocês vão ter que escalar essas pedras, pulando pedra sobre pedra, para conseguir chegar nessa laguna. É como se o templo tivesse sido destruído depois que Silkrat morreu. Quando vocês chegam assim fora do templo, vocês observam que o dia está amanhecendo. Vocês entraram nele, era assim, na parte da tarde, né? É como se o tempo aí tivesse passado mais rápido. Então já tá amanhecendo, tá meio que um clima meio crepuscular. O sol ainda nascendo. E vocês caminhando, levando esse orbe, a garota assim nos ombros do Brenver ou do Aquila. E vocês indo de volta em direção a Rorim. Vocês veem os cavalos de vocês amarrados, aguardando vocês chegarem. Levam também o corpo da Escâmadra. O cavalo dela também tá lá. Agora vai levar o corpo dela morto, provavelmente. E vocês observam que o céu de Rorim, que antes estava cinzento e triste, é como se as nuvens pesadas daqueles local tivessem sido dissipadas para que o sol voltasse a brilhar novamente. Eu coloco a cultista na garupa do cavalo do Aquila, né? Amarrada. Aí eu subo o cavalo. E aí, Belefeld? Sentiu saudade? Você perdeu uma baita de uma ação, hein? Vocês acham que a gente devia contar a verdade sobre a Thalassa? Eu não sei se saber que houve mais uma traição ia fazer alguma diferença pra eles. Mas eles já sabiam que havia um espião. Eles saberem que esse espião foi identificado, eu acho que seja importante. Fora que eles vão investigar. Vai que tem outras pessoas ligadas à Thalassa que também
Eram traidores. É melhor contar a verdade logo, Brenver. Assim, talvez eles melhorem a segurança. E a forma de interrogar as pessoas? Eu acho que aquele mago que tá fazendo o interrogatório das pessoas e querendo saber se elas são traidoras ou não tá fazendo um bom trabalho. Com certeza eu vou ter que passar por alguma interrogação ou as pessoas vão com certeza duvidar de mim. Temos esse problema também. Se alguém tiver um problema com você, Tommy, é só me avisar. As pessoas sempre têm um problema comigo. E você foi parte daqueles que salvaram Urim. Você viu a ameaça que nós enfrentamos. O que seria dessa cidade? Ah, mas meu amigo Altarin, pode acreditar, eu já vi muitas vezes o medo deixa as pessoas cegas. Perguntas que vocês se fazem enquanto cavalgam vagarosamente de volta à cidade, enquanto o sol começa a nascer e iluminar o dia. Bem-vindos, aventureiros e mestres, ao Combeirinhos. Peguem suas fichas, joguem seus dados e preparem seus combos. Aqui, cada sessão é uma jornada. Fala galera, aqui é Gabriel do grupo Combeirinhos, eu sou mestre de Tormenta 20. Estamos aqui para o primeiro episódio da nova campanha Marés de Vingança. E vai ser o interlúdio do personagem Aquila. O que você espera pro jogo de hoje, Peter? Você sabe que você não precisa falar que você é do grupo Combeirinhos todo jogo, né? Porque a gente tá... A pessoa que tá ouvindo a gente agora, ela tá ouvindo o podcast Combeirinhos. Então ela sabe que você é do Combeirinhos. É uma lição de moral no mestre, cara, antes do seu jogo? Um dia do mestre e outro é do jogador, né? Se apresenta aí. E aí, gente, eu sou o Vitor, hoje eu tô jogando com o Aquila. E vamos ver aí, né, o que aconteceu com o Aquila nesse tempo aí de interlúdio, o que o mestre preparou pra mim. Mas já vou adiantando que o Aquila hoje tá pronto pra bater bem mais do que do último jogo, porque do último jogo só apanhei. Se bem que eu dei uns críticos, né? Beleza. Então o jogo começa agora. A grande batalha contra Silkrat não deixou apenas feridas no seu corpo, Aquila. Gravou cicatrizes profundas na sua alma. Afinal, encarar a morte tão de perto abala até os mais destemidos, deixando ecos de dúvida e temor. Experiências assim nos forçam a questionar nossas escolhas, a força que realmente possuímos e se o caminho que trilhamos ainda faz sentido. Todas essas questões estariam na sua mente se não fosse pela visão que você teve. A visão de um homem forte, usando um elmo, cor de bronze, segurando um escudo e uma lança, em cima das costas de uma grande fênix. A essa altura do campeonato você já deve saber quem é. Tiates. Você está retornando com seu cavalo diretamente para Horim, junto com seus companheiros. Quando finalmente vocês chegam à frente da grande cidade de Horim, você escuta uma voz de um dos guardas observando, e ele dá um grito como uma ordem para outros guardas que estão no solo. Abram os portões! Os gritos dos soldados ecoam e o rangido metálico das correntes anuncia que um grande portão está se abrindo. A cidade inteira parece ter se reunido para recebê-los. O seu corpo está manchado por sangue, embora nesse momento você não sinta tanta dor. Afinal, ser tocado pelo próprio Deus Tiates é algo inesquecível e algo que esconde as feridas
as quais você sofreu. Mas não deixa de espantar uma garotinha que olha pra vocês ensanguentados, voltando de uma missão, e a voz inocente dela fala e corta a multidão. Os nossos heróis? O que aconteceu com eles? As pessoas correm pra ajudar vocês, pra ver se vocês estão bem, e o peso do momento é esmagador. Você entende que se vocês não tivessem lutado e derrotado aquela criatura, provavelmente essa garotinha estaria morta. Provavelmente muitos desses soldados estariam mortos. E esse povo também provavelmente estaria escravizado ou morto nas garras de Silkrat. E vocês são levados ao hospital para tratar dos ferimentos. Um cheiro familiar preenche seus pulmões assim que você chega lá. E você tá no mesmo leito onde você se recuperou após a batalha contra o dragão marinho. Mas agora, os olhares das enfermeiras carregam algo diferente. Uma preocupação de quem pensou que você não resistiria aos ferimentos, mas ao mesmo tempo uma surpresa, porque é a primeira vez que elas veem alguém tão ensanguentado com o próprio sangue e com umas feridas tão bem fechadas. Poção mágica alguma faria isso. Você descansa, se recupera no hospital, dorme, e quando você acorda com os olhos ainda se abrindo, a vista ainda embaçada, você escuta uma voz. Vejam, ele finalmente acordou, anuncia a voz de Elara. E outra voz também preenche o ambiente. Uma voz feminina, mais poderosa, responde. Eu sabia que ele não morreria tão fácil. Irmif, a giganta do gelo, observa você abrir os olhos. Elara fala. Aquila, você tá bem? Tem alguma coisa pra comer aí? Você tá com fome? Calma aí, eu vou buscar alguma coisa. A Elara rapidamente se levanta, assim, com um olhar pronto, pega a muleta dela, ainda tá com dificuldades de andar, e caminha pra buscar alguma coisa pra você comer. A giganta acompanha ela com os olhos, e depois fita você. Então quer dizer que você voltou dos mortos? Impressionante. E ela faz uma feição de um sorriso. Não sei se eu morri, né? Mas eu sei que eu levei uma pancada bem feia. E de repente a gente tava lá pronto pra acabar com aquela cobra de pedra. E aí do nada ele explode e eu apaguei. Essa é a história que o seu amigo Tommy me contou. Quem iria esperar que um Ostian conseguiria entrar no castelo e enganar até mesmo Tritônios? Eu fiquei impressionada. O Tony é gente boa, eu gostei dele. Cadê o resto do pessoal? O Brenver ainda está em outro quarto. Os ferimentos dele parecem bem graves. Parece que ele não teve a sorte que você teve. Afinal, eu quero que você me explique. Por que seus ferimentos estão tão bem fechados? Aí, até ela falar isso, eu não tinha percebido, né? Eu olho pro meu corpo assim, tipo, o que eu percebo? Quando tu olha pro seu corpo, você vê que já limparam você. Não tá mais ensanguentado como você tava antes. Suas roupas, vergonhosamente pra você, foram trocadas. Por quem você não sabe quem. Você tá meio que com uma roupa assim de hospital, sua armadura tá de canto, assim, também limpa. E você vê que os ataques que você sofreu, de concussão, os seus joelhos que estavam quebrados, feridas abertas na sua pele, chagas enormes onde sangue escorria, estão todos fechados, assim, tem cicatrizes bem finas, como se já tivessem cicatrizado há tempos. Isso de fato é impressionante. Eu vou olhar pra Emir e perguntar: quantos dias faz que eu fiquei desacordado? 2 dias desde que você dormiu. 2 dias? Nossa, eu devo ser mais forte do que eu imaginava, olha isso. Por mais que você seja forte, ainda não explica o fato dessas feridas terem se fechado tão rapidamente. Quando você estava lá, você viu alguma coisa? Para um segundo assim pra me lembrar. Mas eu só me lembro de... Depois que tudo ficou escuro, eu vi um homem
voando em cima de um pássaro de fogo. Ele tava com uma lança. Eu não sei direito o que isso significa, mas depois de ver isso eu lembro só de acordar. Ela coloca a mão assim no queixo, meio que pensativa. Fica alguns segundos em silêncio. Fala: um homem em cima de um pássaro de fogo? O homem eu não sei a respeito, mas com certeza a fênix a qual você menciona é Tiates. Ela para mais alguns segundos e é como se ela tivesse uma memória, uma lembrança. Ela olha assim para sua lança e fala: a lança de Scorpius. Será que até isso ele sabia que iria acontecer? Aquele cara não deixa de me surpreender. E tu se lembra que a Irmith fez parte de um grupo junto com Scorpius no passado. Eu conversei com a rainha Vinala e ela me disse que o barão, em uma conversa com ela falou que o Scorpius deixou pra você uma carta dizendo pra você enfrentar o dragão que ficava no subsolo do castelo. E você entrou lá corajosamente e venceu o dragão, assim como Scorpius previu. E você ter conseguido a lança, eu soube que estava dentro do dragão, é algo intrigante. E essa lança, ela se aproxima assim, bem vagarosamente, não chega a tocar na sua arma, fala: tem marcas. Ela meio que passa a mão próximo, assim, da lança, e você vê como que runas vermelhas brilhando. Isso já tava aí antes? Você nunca tinha notado. A única coisa que você notou é que no combate com Silkrat, a ponta da lâmina pegou fogo em alguns momentos, que você teve muita precisão nos ataques. Parece que essa lança foi abençoada pelo próprio deus, Tiates. Um deus? Mas quem é esse deus Tiates? Ela solta um suspiro longo assim, tipo... Tiates é o deus da ressurreição. Ele se apresenta como uma grande fênix de fogo e dá a alguns de seus discípulos mais fiéis a capacidade de se tornar imortal, seguindo alguns ritos. Mas eu não entendo muito sobre deuses. Esse é só o conhecimento geral que todos em Arton têm. Ela dá um sorriso assim e fala: Scorpius tinha as mesmas dúvidas. Então, quer dizer que eu morri, eu voltei por causa da lança que meu pai deixou pra mim? Provavelmente tinha uma bênção nela. Você viu alguma coisa física depois que você acordou? Não lembro. Eu só... Aconteceu uma coisa estranha durante a luta. Em alguns momentos a ponta da lança pegava fogo. Ela nunca tinha feito isso. Entendo. Mas não lembro, não. Tá tudo muito confuso. Eu não lembro das coisas que aconteceram depois que eu acordei. Eu mesmo tendo voltado, eu tava muito machucado ainda. Eu tava só com um ponto de vida. Ela olha pra você e fala: entendi. Eu pergunto isso porque eu ouvi algumas lendas de que quando alguém é ressuscitado por Tiates, é deixado um item lendário que poucas pessoas já encontraram. Uma pena. A própria ave Deus. Mas se você visse algo assim, eu acho que você se lembraria. Talvez. Você parecia tão ferido. Eu acho que eu... Cadê minha lança? Tá do seu lado direito. Aí eu olho pra minha lança e eu vejo a pena amarrada lá. Que agora eu lembrei. Aí eu vou me levantar. Eu consigo me levantar? Eu tô bem, assim, pra... Consegue. Você tá todo recuperado. Uhum. Então eu levanto, pego a lança e olho pra pena que tá amarrada nela. Falou, uma pena de fênix. Ela se aproxima mais ainda, né? Que ela tava... Assim, com o olhar dela, ela se reclina, coloca o joelho no chão, se aproxima de você. Ah, de fato é essa. Parece que os deuses te escolheram, garotinho. Ela, com cuidado, passa a mão assim em cima da sua cabeça. Uma mão gigante. Mas eu vim até aqui por uma razão. Estava esperando você acordar, é claro. E depois que você comer, conversamos. Seus companheiros disseram que você queria conversar comigo.
a respeito do seu pai. Não tenho muito a dizer sobre ele. Se recupere, se alimente, depois vá até o castelo. Quando você vai para as ruas, você percebe a população te olhando. Crianças correndo na sua direção, abraçando sua perna, falando: "Você é Áquila, você é meu herói!" Alguns guerreiros passando e te cumprimentando assim, com cordialidade. E você percebe que a população em Rorim está ainda mais solícita a você. Depois de 2 dias, eles descobriram, obviamente, o que aconteceu e os feitos de vocês se espalhou pela cidade. E eles sabem que a ameaça de Zaz, que perdurava na cidade, foi agora resolvida por um grupo de aventureiros, do qual você fazia parte. Então as pessoas te dão presentes, te dão comida, te trazem tipo, entregam tortas, você vai tudo colocando provavelmente na sua bolsa ou comendo no caminho, mas o fato é, as pessoas te dão tantas coisas na rua assim pra tentar mostrar um pouco de gratidão, e se você colocou na mala, ela tá lotada de coisa, e se você comeu, sua barriga tá muito cheia. Eu vou andando assim, meio que tentando não me distrair, pensando que eu preciso falar com a Emirth logo. Mas no meio do caminho eu paro, falo com as pessoas e tal. Falo, não, tudo bem, obrigado, sei o que e tal, só fiz minha parte. E só saio andando assim, sabe? Tentando não perder muito tempo. E tu chega lá, no majestoso castelo de Rorim. Não tão majestoso assim, porque ainda tá sendo reconstruído, depois do ataque pirata que sofreu há algum tempo atrás, mas ele tá lá, firme e forte, e protegido. Você chega, tu vê 2 guardas segurando tridentes, todo armadurados, elmo, armadura completa. Eles veem você se aproximando do castelo, eles só descruzam os tridentes que estavam cruzados, e a porta se abre pra você. E vem uma serviçal, assim, uma moça com uma roupa de serviçal mesmo, dentro do castelo. Ela fala: Áquila, né? Irmif estava esperando você. É um prazer conhecer o herói. Ela também dá um sorriso. Ela é uma moça de cabelos pretos, olho também preto. A pele dela também é bem clara, mas os olhos dela têm algo de diferente. É um preto que é meio que brilhante, sabe? Ele brilha preto, como se fosse uma luz preta. E pelo tempo que tá aí, você já sabe que ela é uma cidadã de Colin. Tá, e onde é que ela tá? Por favor, me acompanhe. Ela sobe uma escadaria grande, né? Enorme, pra falar a verdade. Chega até próximo à sala do trono. Não é onde a rainha tá, mas é próximo. Porque é ali onde a guarda... a Irmif é a própria guarda da rainha. E se move em direção a um quarto gigante. Uma porta, assim, colossal. De mais de... Assim, olhando a porta, você pensa que tem pelo menos uns 7 metros de altura. E ela fala: Irmif tá ali, no quarto dela. Por favor, sinta-se à vontade. Ela vira as costas e vai embora. Tu olhando as portas, assim, são feitas de mármore, com vários detalhes em azul, pedras azuis encravejadas. Tu sente um frio saindo de dentro dessa porta. E você tem certeza que é uma porta muito, muito pesada. Ah, então eu só grito o nome dela. Emirth! Você escuta só um assim, bem alto, ela gritando lá de dentro: Pode entrar! Tá bom. Aí eu vou empurrar a porta pra abrir, né? Beleza. Quando você coloca as 2 mãos assim na porta e vai tentar empurrar, meio que a porta, a sua própria força te joga pra trás. É uma porta muito pesada. Faz um teste de atletismo aí pra mim. Tô louco, pra abrir uma porta. Porta de 7 metros de mármore. Deu 23. Você consegue abrir. Você coloca as mãos assim, faz uma força muito grande e as portas vão rangendo, barulhos de pedra rangendo enquanto você empurra. E a porta vai cedendo, abrindo. E ela olha assim pra você e fala: Eu nem devia me impressionar. O filho do Scorpius conseguiu abrir a porta. Era uma pegadinha, não era pra você conseguir abrir. O quê? Ela era pra ser pesada? Aí eu faço assim, meio que massageando os músculos, sabe?
o mesmo senso de humor do seu pai. Quando tu entra assim no quarto dela, você vê que tudo é gigante. A cama onde ela dorme é enorme. As cadeiras que tem lá ali são enormes, bancadas enormes, pratos assim de comida mesmo, enormes. Tudo lá tudo ali é grande, tudo ali é feito pra ela. Fala assim, sente-se, tem uma cadeira pequena ali. Tá bom. Pega e me tenta. Então, o que você queria saber sobre seu pai? Tudo. Tudo? Eu não lembro bem dele, né? Só sei as coisas que o meu avô me contava. E as coisas que o meu avô me contava eram só de antes dele sair de Arcádia, né? Eu nem imaginava que ele era esse herói. Na verdade, até imaginava, mas não sabia que era tanto. Ela esboça um sorriso de novo, de canto de boca, e fala: vamos começar daí então. Começa você contando primeiro quem era Scorpius, antes dele se juntar a mim e formar o nosso grupo. Lá em casa, não sei muitas coisas sobre meu pai. A gente tem algumas coisas que pertenciam a ele, mas desde que eu me lembro fui criado pelo meu vovô, Arcoda. Ele era bem linha dura. Ainda é, na verdade. Aquele velho é bem durão. Tanto que eu nunca consegui nem encostar nele direito nos treinos de combate. Mas desde pequeno, foi ele quem me treinou. E ele sempre usava o exemplo do meu pai. Acho que pra me inspirar, sabe? Ele contava várias histórias de como meu pai derrotou um homem chamado Ares, que dominou a nossa cidade por um tempo, de como o meu pai ele sofria de uma maldição e mesmo apesar das dificuldades que essa maldição impunha, ele conseguiu sobrepujar e vencer todos os inimigos que se colocavam à sua frente, de como ele era incrivelmente bondoso com todos que necessitavam de ajuda e todas as grandes coisas que ele fez. São muitas histórias. Ele contava de um grupo de amigos que ele tinha também, que foi quem ajudou ele a derrotar o Ares. Isso é tudo muito interessante. Scorpius nunca falava muito sobre o passado comigo. Bom, se isso é tudo que você tem a contar, eu vou começar pelo dia que a gente se conheceu. Seu pai, naquela época, era muito... como eu posso dizer? Travesso, eu diria. A primeiro momento, ele pensou que eu era um monstro e quis me atacar. Só pelo meu tamanho e pela minha aparência. A gente lutou e foi uma luta feia. E eu venci dele. Isso deixou ele com orgulho um pouco ferido, sabe? Ele não gostava de perder. E ele questionou por que eu não matei ele. E eu mostrei que não era esse tipo de pessoa que ele achava que eu era. E a partir dali nós nos tornamos amigos. Eu fui exilada. Eu morava nas Montanhas Uivantes. Não sei se você já ouviu falar, vindo de Arcádia, provavelmente não. Claro que já. A gente treinava lá. É mesmo? Onde fica Arcádia? O mapa aí Ela pega o mapa assim e abre na sua frente. é aqui. Aí seria meio que uma ilhota, assim. Não é uma cidade, tipo, gigantesca, sabe? Mas uma vila ali. E aí ficaria meio que entre as Montanhas Uivantes e Tapista. Isso é o Aquila explicando pra ela, né? O Império de Tauron e as Montanhas Uivantes? Que lugar perigoso pra se viver, hein? Talvez isso explique por que vocês são tão fortes. Você já deve ter visto muitos minotauros e talvez até alguns dragões de gelo. Bom, eu não venho de longe. Eu vim daqui. Ela aponta assim no mapa. Um mapa enorme, bem grande. Eu vim de um clã onde eu não fui aceita por ser fraca demais. Então, eu comecei a viver sozinha.
Entre os gigantes de gelo, nós valorizamos muito a força. E naquele tempo eu não era tão forte quanto eu sou agora. E eu consegui minha força vivendo como uma aventureira. Ao lado do seu pai, ao lado da Serafina e ao lado de Dracos. Juntos, nós formamos o grupo conhecido como os Cavaleiros de Raminor. E esses nomes ecoam por toda a Arton Norte até os dias de hoje. Vivemos muitas aventuras, Áquila. Enfrentamos dragões, enfrentamos exércitos de mortos, enfrentamos reis tiranos, enfrentamos até mesmo a própria tormenta. Talvez você não saiba o que é isso hoje, mas algum dia você vai saber. Ela respira fundo assim, meio que com pesar. Você percebe no olhar dela um pouco de saudade, um pouco de nostalgia desses tempos. Até que o grupo se dissolveu. Eu ganhei a oportunidade de ter o que eu sempre quis. Uma família. Eu encontrei isso ao lado da rainha Vinala Hogarth. Ela é como se fosse uma irmã para mim. E proteger ela é um dever e uma honra. Eu quero fazer isso todos os dias da minha vida. E após eu encontrar o que eu queria e o seu pai, Scorpius, nunca satisfeito, sempre buscava mais e mais aventuras. E mesmo com o grupo se dissolvendo, ele tinha um desejo grande no coração de se tornar um herói. E a última notícia que eu tive dele é que ele ia em direção a Bielefeld. Havia uma guerra acontecendo. Meu cavalo? Quê? Como assim, seu cavalo? Meu cavalo. Bielefeld. Seu cavalo se chama... Eu ganhei um cavalo que se chama Bielefeld. Ela põe a mão assim na testa e fala... Não é de cavalos que eu tô falando, garoto. É da cidade, Bielefeld. Ah. Existe uma cidade chamada Bielefeld. Acontece uma grande guerra lá. Entre um povo conhecido como os Puristas e o próprio reino de Bielefeld. Eles batalham uma guerra que não tem fim. E esses Puristas são um grande exército de humanos que querem erradicar todas as raças que não sejam humanas. Nossa, por quê? Preconceito, desejo de poder, talvez extremismo, a adoração à deusa Valkyria, ambição. São muitos os motivos. Mas eles se reuniram e se tornaram fortes. Fortes a ponto de ter um exército poderoso, a ponto de enfrentar o próprio reinado. Então eu acho que não é surpresa que o meu pai tenha ido pra lá. Ele deve estar querendo acabar com esses caras. Acabar com esses caras? Ela dá um sorrisinho. Eu acho que nem mesmo seu pai conseguiria fazer isso, garoto. Eu olho pra ela com uma cara de deboche, assim. Bom, eu pelo menos nunca vi um homem vencer um exército sozinho. E pelo que eu vi Scorpius lutando, ele não era ruim. Mas não era tão grande coisa assim. Ela fala em tom de provocação. Eu falo, bom, então acho que deve ser isso mesmo que ele foi fazer lá. Provar que você tá errada. Ela abre um sorriso assim e fala: talvez você esteja certo. Se ele conseguir fazer isso, eu mesmo me surpreenderia. Mas que os deuses estejam com ele. Aquila, sabe de uma coisa? Eu tenho um trabalho muito importante de proteger a rainha. Mas eu sempre fui fiel à companhia do seu pai. E ele sempre me ajudou nos momentos que mais importaram. Então, por reconhecimento a ele, e por tudo que vivemos, você sendo filho dele, eu peço que, por favor, encontre em mim também uma aliada. Ele estende o punho assim pra você. Então eu vou fazer isso também. Vocês batem as mãos assim e você sente que uma aliança de fato é formada. Sente que ela é uma pessoa que viveu muitas coisas, que ela é muito poderosa e que talvez o destino reserve algo pra vocês no futuro. Ela olha pra você e fala: bom, e agora que você se tornou um herói? O que você vai fazer? Eu me tornei um herói? É o que as pessoas estão dizendo. Mas a verdade foi que eu tomei um pau lá embaixo. Se eu quiser ser o maior herói de Arton, tenho que ficar muito mais forte. E como você vai fazer isso? Não vai querer dizer que quer lutar comigo também.
Pra dar um sorrisinho. Aí ele dá risada olhando assim pro mapa que ela mostrou, né? De Bielefeld. E fala: uma guerra eterna, né? Parece ser um bom lugar pra melhorar como um combatente. A expressão dela, que tava sorrindo até então, muda. Uma expressão séria. A cara dela fecha assim, na hora. Você sente um clima ficando tenso no ar. O cômodo, o quarto dela grande, que já era frio, fica mais frio ainda. Ela te encara, fita você nos olhos. Ela fala: a guerra não é um lugar para crianças. Áquila, um deus te protegeu da morte, mas... eu sei que você é forte. Mas eu vou dizer a mesma coisa que eu disse a Scorpius quando ele desejou ir pra lá. Não vá. Ali é um lugar de desespero e morte. E eu não quero ver meus aliados morrendo. Quando ela fala isso, eu digo pra ela com uma expressão confiante e um sorriso bem grande no rosto, assim. Eu digo: que lugar melhor pra um herói do que um lugar cheio de desespero e morte? Ela olha assim pra você e fala: se você realmente quiser ir pra lá, você vai viver coisas que vão te mudar pra sempre. Você entende isso, garoto? Não. Mas eu também não preciso entender. A única coisa que eu sei é que para me tornar o maior herói de Arton, eu preciso estar onde heróis geralmente não são vistos ou conhecidos. Então é pra lá que eu vou. Ela solta um suspiro longo, assim, meio que de desistência, assim, de querer te convencer do contrário. Mas tipo... tá bom, eu não posso te impedir. Mas... não pense que você pode resolver tudo sozinho. E se você de fato deseja isso, eu vou falar com a rainha para enviar uma carta para Bielefeld e dizer que você tá indo lá se juntar a eles. Assim não terá problemas ao se aproximar a um desconhecido se aproximar dos assentamentos de Bielefeld. E me prometa uma coisa: não fique lá tempo demais. Afinal, Rorin e seus companheiros precisam de você. Eu vou me aproximar dela assim, olhar pra cima, ainda com aquela mesma expressão confiante e sorridente do Aquila, e eu digo: quando eles me chamarem, eu volto. Mas até lá, eu acho que esse vai ser um bom treinamento. Que os deuses o acompanhem. Será que alguém já ouviu falar do meu pai lá? Ela olha assim pra você e fala: em toda Arton Norte já devem ter ouvido falar do seu pai. Sai assim, com uma postura bem fria, sabe? Tipo, ela realmente não gostou que você tá indo pra lá. Tudo bem, não tô aqui pra agradar ninguém, não. Ela faz a carta, a rainha. Tu provavelmente vai à taverna à noite, não sei quais são os seus planos. Eu vou comunicar aos meus amigos. Tu comunica seus amigos, você fala com eles. Conversa com Brenver, conversa com Altarin, com Tommy. E com os amigos que você tem, Elara, todo o pessoal, Urok, todo o pessoal aí de Rorin. Antônios. Quais eram seus planos? E começa a se preparar para essa viagem. Então a sua viagem, Aquila, uma provação, se estendeu por 2, mais ou menos 3 meses. Um tempo longo o suficiente para que cada dia se tornasse uma batalha contra a exaustão, a fome e o peso dos seus próprios pensamentos. É outra viagem que você fez sozinho. Você saiu lá de Arcade para vir para o Rorin. E agora você está saindo lá de Rorin para ir para Bielefeld. Em cima do Bielefeld. Em cima do Bielefeld. Você partiu sozinho, então, deixando para trás os ecos daquela grande batalha, levando com você cicatrizes que mostravam sua história, algumas visíveis no corpo, outras gravadas na alma. O primeiro mês de viagem foi dominado por terrenos hostis. Você cruzou florestas densas, onde os galhos retorcidos pareciam mãos tentando agarrá-lo, e a única companhia
que você tinha, além do Bielefeld, eram os olhos brilhantes de predadores ocultos na escuridão. O frio da noite se infiltrava nos seus ossos, e cada fogueira que você acendia era um risco. O calor trazia conforto, mas também atraía olhares indesejados. Você colocou seu treinamento com Marcold em prática, tendo que dormir pouco e leve, sempre com as suas mãos próximas do seu escudo e lança. Cada estalo no mato, cada lufada de vento diferente, fazia você despertar em alerta. O medo de ser emboscado nunca o abandonou. Quando você chegou às grandes planícies, você pensou que o pior havia passado. O horizonte amplo oferecia uma falsa sensação de segurança. O sol implacável queimava sua pele durante o dia e a escassez de água se tornou um desafio constante. Seu cavalo, Bielefeld, embora grande e forte, sentia o desgaste tanto quanto você. Cada passo parecia mais pesado, cada dia um pouco mais cruel. Então vieram as tempestades, um período de chuva forte e trovoadas e lama para todos os cantos. Você teve que buscar abrigo onde podia, cavernas, fendas entre rochas e lugares improvisados como refúgio contra as tempestades. No final do segundo mês, trouxeram os novos desafios. Agora eram vilarejos abandonados que contavam histórias de tempos difíceis. Já se aproximando de Bielefeld, você vê casas de madeiras caídas, celeiros saqueados, cada vez mais próximo da guerra. Você vê esqueletos de carroças pelo caminho. Entrando nessa vila esquecida pela guerra, você sente um cheiro pútrido que atingiu seu nariz antes mesmo que seus olhos testemunhassem o horror. Você vê corpos. Não eram apenas mortos. Eram restos esparramados pelo chão, amontoados contra as paredes, manchadas de sangue seco. Corpos empilhados, e eles eram de diferentes raças. Você viu elfos bebês, de pele pálida, e pequenos corpos estraçalhados, como se tivessem sido deixados ali para apodrecer sem piedade. Alguns moreais com suas peles peludas, cortadas por lâminas afiadas, olhos vazios encarando nada. Você viu minotauros que jaziam entre os escombros, suas enormes carcaças despedaçadas, como se algo os tivesse caçado por pura crueldade. O silêncio pesava. O vento sussurrava entre os destroços, carregando consigo um cheiro de morte e desespero. Você não sabia o que tinha acontecido ali, mas era evidente que aquilo não era um ataque comum de bandidos. Até que você vê 2 homens armadurados caminhando. Eles estão rindo. Você escuta uma voz dizendo assim: "Sargento, acabamos aqui. Não sobrou nada. Saqueamos até o último pedaço dessas pragas imundas." E você vê ele desferindo um chute no corpo sem vida de uma mulher élfica, um desprezo cruel estampado no rosto dele. E o sargento responde: "Ótimo. Já cumprimos nossa missão por hoje. Recuaremos. Mas não por muito tempo. Sob as ordens do nosso senhor, e com guerreiros como Sir Astorion ao nosso lado, logo não restará nem o menor traço dessa escória em Arkham." O olhar frio do sargento percorre a vila em ruína antes de se encontrar com seus olhos, Áquila. O que você faz? Eu tô andando a pé, segurando as rédeas do Bielefeld, ele ao meu lado, e eu tô olhando toda essa cena dessa cidade destruída, enojado. Quando eu vejo esses 2 soldados e os nossos olhos se cruzam, eu sei que foram eles que fizeram isso. Pela conversa deles, você tem certeza absoluta. Então eu paro de andar, olho pra eles com um olhar sério e eu digo, com a voz meio embargada de raiva, mas com aquela tristeza dentro de mim: "Foram vocês que fizeram isso?" Soldado menor, vestido com uma armadura
Você percebe que é toda de aço negro, alguns detalhes em dourado. Ele é menor do que o sargento. O sargento tá mais atrás dele, segurando uma grande espada de 2 mãos, uma espada bastarda. Ele olha pra você e fala: "O quê? Tem alguém vivo aqui ainda? Você é um viajante, né? Vá embora, garoto. Você é um humano. Não temos que matar você." Ele fala assim com um tom de nojo na voz. E vocês mataram ele? O que eles fizeram? Eles são uma escória de Arton. Você não vê essas criaturas imundas? A elfa sem vida, de cabelos verdes, de pele pálida, os olhos olhando nada, vazios, recebe um outro chute desse soldado. Ele pisa na cabeça dela. É aqui onde esses seres imundos devem estar. Debaixo dos nossos pés. Essa é a ambição da nossa deusa. O desejo de que nós, humanos, dominaremos toda Arton. Só assim teremos paz. Ou você vai embora, ou junte-se à nossa causa. Vocês são os puristas, né? O garoto parece esperto. Se já entendeu, vai embora. O Ícaro está no meu ombro. Eu faço eu estico meu braço assim, como se fosse pra ele pousar. Faço um carinho assim no pescoço dele. Jogo ele pro alto. Ele levanta voo. Eu puxo minha lança e meu escudo. E eu falo: hoje vocês vão provar um pouquinho do próprio remédio. Iniciativa. Tem uma iniciativa mais rápida. 11 do general purista e 3 do soldado purista. Desses dois, qual deles parece ser o mais forte? O que tá atrás, assim, ele tá segurando a espada e você vê o rosto dele por detrás do elmo. Você vê que, cara, queixo quadrado, corpo assim, costas largas, braços enormes. Ele tem cerca de mais ou menos 1,90 de altura. Ele parece ser muito forte. E o soldado dele já é um pouco mais baixo, assim. Ele tem 1,80 de altura, mas ele é igualmente muito bem treinado, assim. Tu vê que ele é forte também. Com a minha lança e meu escudo em mãos, eu olho pra esse que parece ser o mais forte e eu quero partir pra cima dele pra atacar ele. Beleza. A princípio eu vou fazer só isso, tá? Eu não vou usar nenhum poder nem nada, não. Eu quero ver quão forte ele é primeiro. 22 pra acertar, 21 de dano. Tu acerta ele com a lança. Tu corre na direção dele numa velocidade absurda. Com ódio, raiva no olhar. Sem pensar 2 vezes, você desfere um ataque. E atinge sua lança, que perfura ele. E você vê sangue escorrendo pela armadura. Maldito, como você ousa! É a vez dele. Ele vai te atacar. 27 te acerta? Certo. Recebe 24 de dano. Ele levanta a espada assim, acima da cabeça. Um movimento rápido, a espada desce, cortando o ar, fazendo um barulho rápido de vento sendo cortado. E acerta seu peito. Fazer a reação pra ativar meu escudo de bolhas. Beleza. Como ele funciona? Como uma reação, eu posso fazer com que o escudo crie uma bolha em volta do meu corpo. E aí eu ganho 15 pontos de vida temporários. A bolha aparece em volta do seu corpo, mas como um ataque que você lembra, como o do Barba Negra. Ele destrói a bolha de primeira, mas mesmo assim segura um pouco da velocidade da espada dele, mas mesmo assim corta o seu corpo. Você toma 9 de dano. Beleza. Outro soldado supremacista se move nas suas costas, te flanqueando. Ele te ataca também com a espada bastarda dele. 14 acerta? Nem ferrando, né? Não acerta. Ele se move, então, para fazer o mesmo movimento que o capitão dele fez. Um corte de baixo a cima, mirado no seu pescoço. Como você defende ele? Só desvio do ataque dele. Eu dou um passo pro lado, assim, quando ele vai atacar, eu posso ele atacar o ar. Beleza, é você. Beleza. Ó, agora eu quero gastar minha ação de movimento para ativar o meu julgamento divino de iluminação contra o capitão aí. Então vou deixar ele marcado. Toda vez que eu atacar ele e acertar, eu ganho 2 PM temporário.
Beleza. Agora eu vou atacar esse capitão aí purista. Eu quero gastar 1 PM pra ganhar mais 4 no meu teste de ataque. Nossa, 30 pra acertar e 30 de dano. Pode descrever seu ataque. No que ele me acerta, me tirando o meu escudo de bolhas, minha lança ela começa a ser tomada por uma eletricidade misturada com um pouco de faíscas de chama. Quando esse segundo soldado me acerta, eu dou um passo pro lado, ele ataca o ar e eu vejo uma abertura na postura do capitão aí. A minha lança eu dou uma estocada muito forte, assim. Eu, nesse meio tempo, tentei aprimorar aquele ataque. Eu dei no Silcraft, apoiando o meu escudo na lança e acertando. Tentei aprimorar ela, fazer com que ela desse um ataque mais poderoso. Não só preciso, mas também forte e poderoso. E foi isso que eu fiz. Apoiei o meu escudo na lança e dei aquela estocada precisa, mas também com uma força descomunal. Direto nessa abertura que eu percebi na postura dele. Essa abertura postural dele, que você percebe, foi muito rápida. Olhos não treinados jamais perceberiam. Mas pelas provações e por tudo que você passou até aqui, nota essa abertura. E você lança esse ataque preciso e forte, o que acertaria as costelas dele e atravessaria o corpo dele. Mas ao mesmo tempo que você lança esse ataque, segundo ele consegue dar um passo, meio que saindo do ângulo da direção da sua lança. Você consegue destruir a armadura dele e perfura, e um grande rasgo se abre no abdômen dele, cortando ele de lado a lado. E você vê mais sangue escorrendo. Por um momento os olhos de vocês se cruzam e tu observa nos olhos dele pura maldade. E é a vez dele. Ele usa uma magia chamada concentração de combate. Ah, eu tô jogando contra o Branver. O próximo ataque dele é com vantagem. 30, certo? Ele levanta mais uma vez. Quando você desfere esse ataque, ele meio que ignora o dano que ele sofreu. Ele desfere rapidamente um corte transversal. No mesmo movimento que você faz com a sua lança, ele faz um movimento contrário com a espada, cortando seu peito. Sente o sangue escorrer. Outro soldado também vai te atacar com a espada. Ele levanta a espada acima da cabeça e tenta fazer o mesmo movimento, aproveitando essa distração que o líder dele te atacou. E ele desfere ataque de cima a baixo. 19 acerta? Não. Então como você esquiva desse golpe e bloqueia? Eu bato na espada dele com o meu escudo, faço ele perder equilíbrio. Você vê o capitão nervoso gritando: faça algo de útil. Você não merece estar entre os soldados puristas. Não acerta um golpe numa criança. E é a sua vez. De novo, ataque especial para aumentar meu ataque. Mais um golpe divino. 29 acerta? Acerta. Descreve aí como você fere muito esse sargento supremacista. Quando ele tá atacando, quando ele tá repreendendo esse soldado dele, eu percebo que ele se distrai por um segundo brigando com esse outro amiguinho dele aí. E eu percebo uma abertura entre o elmo e o peitoral. Eu faço uma investida com a minha lança no pescoço dele. Cara, ele consegue ainda, mesmo que ele tenha se distraído por algum instante, ele consegue tirar com a ombreira o seu ataque, levantando a ombreira e batendo na lança. Mas mesmo assim corta o pescoço dele e acerta o peito também. Você vê muito sangue escorrendo pelo pescoço dele, ele colocando a mão e com dificuldades de respirar. E é a vez dele. A não ser que você faça alguma coisa além. Eu não tenho mais nada pra fazer, não. É porque o Kaique adora dar um cala-boca, mestre. Eu tenho mais um ataque. Putz, mano. Se bem que se esse cara me acertar, eu provavelmente posso deitar agora. Surto heróico, mais 5 de PM. Eu tenho mais uma ação completa. Beleza, então vamos de novo. Ó, ataque poderoso, ataque especial pra acertar e golpe divino. 22. 22 acerta, né? Acerta. Descreve como você mata ele.
Eu faço então um movimento de arco com a lança, fazendo com que ela encrave no chão, perfurando ele e acertando o chão quando ele se distrai. Você atravessa o corpo dele, o peito dele, encrava a lança no chão. E tem um soldado supremacista, o sargento, empalado na sua frente. Outro soldado encara isso com os olhos arregalados e assustado. E sem falar nada, ele só grita, correndo na sua direção com a espada levantada, de maneira meio desajeitada. Mas com todas as forças dele, ele lança um ataque em você. 23 acerta? 23 não acerta. Ele vem pra cima de mim, correndo com tudo. Ele deixa a situação tomar conta dele, ele perde o controle. E isso pode ser fatal no combate. Então, ao mesmo tempo que ele faz isso, eu bloqueio o ataque dele com o meu escudo, fazendo com que ele, forçando uma abertura na postura dele, eu ataco ele com a minha lança. 22 pra acertar, 33 de dano. Descreve como você mata ele. Quando você perde a cabeça no combate, isso pode ser fatal. Ele vem pra cima de mim, gritando e esperneando como um bárbaro. E eu só espero o momento certo. E quando o momento surge, eu trespasso ele com a minha lança, num golpe poderoso. Você atravessa o peito dele e você vê o brilho dos olhos de vida dele encarando os seus olhos, se esvaindo. Na verdade, nenhum dos dois estão mortos porque a minha lança não me permite matar ninguém. Ela tem essa característica de piedosa, né? Então, eu permito que ela tenha essa característica pra ter esse dano a mais aí, mas os meus ferimentos não são fatais, mesmo que sejam em pontos vitais. Sim. Então, o que eu faço? Eu quero, agora que eles dois estão aí caídos, vou amarrar os dois com cordas que eu tô numa vila destruída. Provavelmente eu encontro alguma corda por aí. Carrega uma corda. Não, tudo bem, então pode ser. Quero amarrar os dois e eu deixo eles presos ao meu cavalinho Bielefeld. Eu vou arrastando eles, o corpo deles. Eu tinha uma poção de cura comigo. Eu quero gastar essa poção de cura porque eu tô com 16 de vida agora. Pode gastar. 15 pontos de vida. Tô com 31 agora. A vila é muito grande, muito grande. É uma boa caminhada. Não é muito grande, mas é uma boa caminhada, assim. Tá, então eu quero... Nessa área que eu tô aí, quero gastar um tempinho que seja aí pra juntar os corpos que eu consiga aí em algum tempo. Um tempo que eu julgo que seja seguro. Juntar os corpos e fazer meio que uma pira funerária assim pra eles, pra que as almas dele possam ser enviadas pelos respectivos deuses. Como um paladino do Arcadiano, acho que é isso que eu faria. E depois disso eu quero seguir viagem com esses dois soldados puristas sendo arrastados pelo meu cavalo, não andando muito rápido para que eles não morram, porque eu quero que eles enfrentem justiça até eu chegar em Bielefeld, né? Em algum acampamento de algum soldado de Bielefeld, ou seja. Beleza. Com a missão da viagem ali inacabada, você ergue os soldados feridos, né? Quero checar se eles têm algum item, alguma coisa aí que eu possa usar também, tá? Tu consegue 300 tibares deles. Ô, louco. Você ergue esses soldados feridos, conduz eles até o Bielefeld e amarra eles na sua montaria. Você olha assim pro horizonte, prestes a continuar sua viagem. Então, após a batalha, a viagem continua em direção ao posto avançado de Bielefeld. Você vê surgindo ao longe, no horizonte, uma paliçada, como um santuário inalcançável. E por um instante, um alívio quase fez você desmontar antes da hora. Você já começou a entender o que te aguardava. Você segue em frente, forçando o seu corpo forte, mais desgastado,
a dar os últimos passos junto com Bielefeld. Quando você se aproxima dessa paliçada, você vê alguns soldados nas torres. E parece que um deles te reconheceu. E ele fala: abram os portões! Você vê um grande portão de madeira se levantando, enquanto alguém gira uma manivela, que é uma corda que levanta esse portão. Você adentra o posto avançado de Bielefeld. O portão se abre e você vê à sua frente esse grande assentamento. Você vê muitos soldados de Bielefeld caminhando de um lado para o outro. Muitos cavalos bonitos, fortes. Tão fortes quanto o próprio Bielefeld. Alguns te encaram e o homem que te reconheceu desce e se apresenta para você. Um homem armadurado, usa uma armadura de cor reluzente, com cor branca, carrega um escudo, uma espada, o cabelo dele longo, um pouco abaixo das orelhas, um nariz largo, grande, beiços grandes também, a pele meio parda. Ele te olha e fala: ó, você deve ser o Áquila, o enviado da rainha Inala. Ele olha assim pra trás e vê que você tá trazendo 2 puristas com você. Você tá bem cansado, né? Machucado, ferido. Parece que você se divertiu no caminho. Eu sou Dricos. Eles deram um trabalhinho, mas consegui derrubar. Eu sou Áquila. Parece que a descrição não era mentirosa. Com você são 6. 6 arcadianos. Tô ajudando a lutar essa batalha sem fim. 6? Sim. Tem outros aqui? Sim, tem 6 deles. São guerreiros muito fortes. Aí eu desamarro os caras do Bielefeld assim, puxo a corda e boto na mão dele assim. Fala: tá, e onde é que eles estão? Eles estão lá no centro. Ulfgard! Vai, pegue mais esses prisioneiros. Se você quer encontrar os outros arcadianos, vá até o centro do assentamento. Lá vai ter 2 guardas e diga que Dricos liberou sua passagem. Vamos, Ulfgard, não vamos ter o tempo todo. Fazendo isso, eu já quero então me direcionar pra esse centro do acampamento aí. Eu falo: tá bom, obrigado, tio. É só seguir por lá então, né? Aí eu aponto o caminho que eu acho que seja o centro do acampamento. Exatamente. O caminho, então, você vê que é um assentamento bem grande e você chega, de fato, no centro desse assentamento. Você vê 2 soldados com espada, escudo, segurando essa porta, defendendo essa porta, essa entrada, meio que como se estivesse acontecendo uma conversa secreta lá dentro. Você aproxima deles e você vê um soldado loiro, olhos pretos. Ele olha pra você e fala: outro arcadiano? O que você quer, garoto? Aquele tio do portão. O Dracos. Dricos. Ele me falou que tinham arcadianos aqui. Ah, então você vai se juntar a eles? Não é de se esperar nada além de arcadianos. Pode entrar. Você vê que ele tira uma chave assim de dentro da armadura, abre a porta e abre ela assim pra você adentrar. Quando tu entra dentro, você vê como se fosse uma grande escada em espiral e desce pra dentro de um subterrâneo. E você começa a ouvir uma conversa. Uma voz velha, com um tom tenso, falando assim: isso não pode continuar assim. Tínhamos tudo alinhado. Formação perfeita. Ataque perfeito. O momento exato. E mesmo assim, caíram por causa de um único soldado? Você continua caminhando. E um silêncio toma o ambiente por alguns segundos. E você pode sentir essa tensão no ar. E uma voz fraca interrompe esse silêncio. Tremendo, quase inaudível. Falando: sim, senhor Orion. Aquele homem, ele andou até nós, sem armadura alguma, quase sem roupa. E os puristas abriram
um corredor para ele passar. Ele bocejava enquanto nos atacava. As espadas que atingiram sua pele se partiram, senhor, como se fossem de vidro. Ele era duro, forte como um golem. A velocidade dele parecia uma pantera. Ele era ágil e mortal. Ele não usava armas. Nada nas mãos. Era como se ele fosse um monstro, senhor. Você continua descendo a grande escadaria. Você escuta um respirar pesado. Visivelmente preocupado. Seguido do que parece ser um soco na mesa. Isso não pode acontecer. Se os puristas estão criando armas como essa, a confiança dos nossos homens será destruída. E nossos batedores informaram que, na tarde de amanhã, essa tal arma, chamada de Astorion de Vaelor, o que eles chamam de tal soldado perfeito, participará do combate. Precisamos pará-lo a qualquer custo. Eu prometi que não me tornaria mais um herói. Eu estava aposentado, mas dessa vez uma raiva se infiltra na voz do Orion. Eu vou... E ele é interrompido com firmeza por uma outra voz. Senhor, por favor, não diga mais uma palavra. Um silêncio tenso invade o ambiente. O burburinho de pessoas conversando na sala diminui, enquanto todas as vozes esperam, intrigadas. Um homem fala: nós, de Arcádia, estamos aqui para isso. Onde houver injustiça neste mundo, um arcadiano estará lutando para trazer a paz. Deixa este tal soldado para mim. O silêncio se instala novamente, mas agora é pesado de expectativa. A voz do velho retorna, meio cética desta vez. Você tem certeza disso? Já fez seu nome em Arton. Conquistou riquezas e fama. Por que lutar por um povo que sequer é o seu? Mas uma pausa acontece nessa conversa. Essa pausa é como se ponderasse as palavras antes de falar. E com sabedoria, essa voz fala: Senhor Orion Drake, o Senhor mesmo desafiou a própria tormenta para o bem de Arton. E lutar contra esses puristas é por esse mesmo motivo. Arton não terá paz enquanto essa ordem de puristas continuar a existir. E se for preciso, eu, Scorpius, juro aqui, diante de todos, que Astorion de Vaelor será morto pelas minhas mãos. Sua voz firme e cheia de determinação. E um murmúrio de aprovação, como de pessoas aplaudindo e evanescendo, cresce entre os presentes. E a tensão no ar começa a se dissipar, como se uma decisão fosse finalmente tomada. Peraí. Também, você botou o Orion Drake e o Scorpius na mesma sala, cara, o Gabriel. Peraí, me dá um segundo pra processar isso aqui. Eu tenho que ver de quem que eu sou mais fã agora. Terminando de descer essas escadas, seu coração tá muito acelerado ao ouvir o nome. Eu não termino de descer as escadas. Na hora que ele começou a falar sobre o dever de um arcadiano erradicar a injustiça do mundo e tudo mais, são as mesmas palavras que o avô do Aquila falava pra ele todos os dias enquanto eles treinavam. Nesse momento o coração dele já começa a querer pular do peito. Ele é tomado por uma ansiedade de querer saber quem é que tá falando isso, e pela expectativa de que seja o pai dele. Ele começa a correr descendo as escadas, porque é a primeira vez que ele tá ouvindo a voz do pai dele. Pelo menos é isso que ele imagina. E quando ele ouve esse homem falando eu, Scorpius, ele corre mais rápido ainda. E aí quando ele chega no final dessa escadaria, ele dá de frente com uma porta ou ele só dá de frente com a sala? Uma porta de madeira. Ele dá o chute arcadiano na porta. O Aquila sai correndo, ele dá o chute dele que ele treina todos os dias pra tentar acertar o inimigo e não conseguiu até hoje. Pelo menos numa porta ele consegue.
Cara, você dá uma bica na porta que tá aqui na frente. A porta voa e cai em cima da mesa, onde tá todo o pano de batalha da galera. Todo mundo se assusta assim e você vê a sala. Eu vou descrever como ela é pra você, antes de contar a reação deles. Você vê 5 soldados arcadianos, é óbvio pelas vestimentas dele, muito parecido com as gregas. 11 lanças, todos eles parecem muito fortes, mas um deles se destaca e os seus olhos se encontram por um momento. Um homem de armadura negra e uma capa preta. Ele é o único que possui a capa dessa cor, segurando um escudo com entalhes de bronze de um escorpião, cabelos longos, barba completa, ambos pretos, alguns fios já branco nos cabelos dele, muito imponente. Só de olhar pra ele, você tem certeza que era dele a voz que estava saindo. A porta cai em cima da mesa. Orion Drake fala: quem deixou essa criança entrar? Quando ele se levanta bravo, assim, meio que pra repreender, tu vê um arcadiano colocando a mão sobre a mão do Orion e como que tranquilizando ele e fazendo ele sentar de novo. Eu chego, depois de chutar a porta, gritando, tal como o Aquila gosta de fazer, escandaloso. Eu digo, olhando pra esse homem, né, o Scorpius: vai! Finalmente eu te achei! Seu grande idiota! Você vê os olhos dele bem arregalados assim, e ele se levanta. Todos os arcadianos e até mesmo Orion Drake fica em silêncio. E ele caminha assim na sua direção, e você sente toda a imponência, todo o poder dele a cada passo que ele dá na sua direção. E ele te abraça. Eu dou um soco nele. Olha aí seu soco. Nossa, se eu tirasse um 20 agora ia ser muito bonito. 17, vai. É um número bom pra quem sabe que não vai acertar o cara que tem 50 de CA, provavelmente. Tu lança um soco na direção da cara dele, ele rapidamente levanta uma mão e segura o seu punho. Ele dá uma risada. Oh, parece que você tem a mesma impaciência da sua mãe. Passa a mão assim no seu cabelo e começa a rir. E todos os arcadianos que estão na mesa começam a dar risada também. Há quanto tempo, filho? Quanto tempo? Eu nem sei quantos anos eu tinha, eu nem lembro de você. E ainda com um sorriso no rosto, os olhos meio que fechados, com uma expressão bem amigável, feliz, ele fala: eu fiz o que era necessário, assim como você fará. Eu só não imaginava que o destino iria nos unir tão rapidamente. Eu acredito que até precocemente. Ele te abraça. Quando ele me abraça, eu recebo o que eu finalmente esperei por tanto tempo. Eu lutei tantas batalhas e achei que já conhecia o peso do mundo. Mas agora vejo que nunca soube o que é realmente segurar algo tão precioso em meus braços. Tu vê uma lágrima caindo dos olhos dele. Eu olho pra ele, correndo uma lágrima, e eu falo: moça doila. Eu acho que os anos deixam a gente mais frágil mesmo. Mas afinal, o que você tá fazendo aqui? A Ymir falou que você tava aqui. Eu vim pra ajudar na guerra. Que droga. Eu sabia que ela não sabia guardar segredos. Nunca devia ter dito pra ela que eu estava em Bielefeld. Você vê uma expressão séria dessa vez no rosto dele olhando pra você. E ele diz: essa é uma guerra muito perigosa. E você ainda é muito jovem. Temo que você não tenha a força necessária para lutar uma guerra como essas. Quando ele fala isso, passa memórias na sua cabeça de tudo que você viveu até agora. Você matou aquele dragão junto com seus companheiros. Você matou o Silkrat. Você teve tantos momentos épicos e tantas lutas difíceis. Passa como se fosse um filme na sua mente. Quando ele fala isso pra mim, eu digo: olha, pai, eu sei que eu tô longe de ser tão forte quanto eu deveria, quanto eu gostaria. Mas, se você quer saber, sabe aquele dragão que você não matou? Pois é,
ele já morreu. E digo mais, eu junto com os meus amigos conseguimos derrotar um tal de Stilkrat, que era meio que um mini deus, servia ao deus das cobrinhas. Então não vem me dizer que eu não sou forte o suficiente. Quem me treinou foi o vovô Arcolda. Ele não ia ter me mandado explorar o mundo e me tornar o maior herói de Arton se eu não tivesse pronto. Então essas coisas já aconteceram? Você vê ele meio atônito assim? Então você está preparado para ser um herói? Ele olha para sua lança. Parece que você já morreu também, né? Ele vê a pena balançando. Quem diria que aquela velha estaria certa sobre o futuro do meu filho? Mas parece que nem ela previu isso. Morrer é muito forte, tá? Ele me pegou de surpresa. Mas eu já tinha derrubado ele. Parece que você pegou a astúcia da sua mãe também. Ele fica meio pensativo por alguns momentos e fala: parece que as palavras daquela velha não previram a sua chegada até aqui. Você aqui pode estar alterando o destino, Áquila. Fala só pra você isso, meio que te trazendo de canto. Filho, talvez esse não seja o momento de você lutar uma guerra. Você tem certeza que quer fazer isso? Se você conseguiu chegar até aqui, passar por tudo que você passou, não serei eu quem vai te impedir. Afinal, arcadianos sempre vão em frente. Eu tô certo do que eu quero, pai. A Emirf disse que esse era um lugar de morte e miséria. E se tem uma coisa que eu aprendi muito bem, é que estão esses lugares que precisam de heróis. Você vê nos olhos dele um sinal de aprovação grande, um brilho no olhar. E ele fala: eu tenho um combate difícil amanhã. Esses tais puristas criaram o que chamam ser um soldado perfeito. Marcharemos contra eles pela manhã. Eles planejaram um ataque pela tarde, mas vamos surpreendê-los. Você, Áquila, filho de Scorpius, neto de Arcolda, lutará ao meu lado? Eu pego o meu escudo e a minha lança, eu bato a lança no escudo. Pode contar comigo. Ah, eu não sei se ajuda, mas eu capturei um sargento. Talvez ele tenha uma informação que vocês não tenham. Isso vai ser de grande utilidade. Dessa vez, quando você falando isso em voz alta, tu observa aquele velho que estava na mesa. Você percebe que ele não tem um dos braços. Até ele faz um sorriso. Ele deixa sair um sorriso de aprovação. E todos assim que estavam na sala, os arcadianos, comemoram. Salve Áquila, filho de Scorpius! Vamos ver do que seu filho é feito, hein, Scorpius? Eles começam meio que brincar entre si. Vamos ver se ele aguenta mais porrada que você. Você vê que eles têm uma amizade muito grande. Eu tô nesse lugar assim, eu só consigo pensar, cara, o Brenver ia gostar muito de estar aqui. Aí eu começo a contar pra eles as histórias dos meus amigos, como que eu tenho um amigo Ostion, um outro amigo Golem, uma menina foi que é quem construiu ou quem controla ele. Começo a falar sobre o Brenver e como ele é muito mais forte do que eu e todas as coisas que a gente já fez junto. Ele passa a mão assim nos seus cabelos e fala: o destino de vocês será grande. E ele fala com uma convicção, não como se alguém que desejasse isso, mas como se alguém que soubesse. E a noite se passa. E é a primeira noite que você tem com seu pai e com arcadianos. Faz muito tempo que você não vê arcadianos. Você vê que são 4 homens e uma mulher arcadiana. Todos muito fortes e bem treinados. E vocês passam uma noite juntos. Mesmo com a tensão da guerra, você consegue se divertir entre eles. Até amanhã do dia seguinte, onde vocês marcharão contra o exército, com o exército de Bielefeld, rumo às trincheiras dos puristas. E amanhece. Vocês estão num lugar mais baixo, uma certa desvantagem contra as trincheiras dos puristas. E vocês sobem antes do sol raiar a montanha onde está o acampamento dos puristas. O exército de Bielefeld sobe pelos caminhos escarpados, sua marcha firme voando como trovões sobre a pedra fria. Homens e mulheres, machos e fêmeas,
todas as raças. Elfos ágeis, anões robustos, orques de presas afiadas, humanos de armaduras seduzentes, karens com muitas tatuagens e minotauros com força e selvageria. Caminham lado a lado. Você ao lado deles. Seus estandartes tremulam contra o céu enevoado. Do alto da fortaleza, os puristas observam. Não é um ataque surpresa. Eles já esperavam vocês. Seus olhos são fendas de puro desprezo. Para eles, esse exército não passa de uma mistura profana, uma afronta à pureza da linhagem dos humanos. As mãos deles apertam os cabos das armas, e os sussurros da fúria deles percorrem as fileiras como um incêndio, prestes a devorar tudo. Porém, vocês ficam frente a frente. Mas, antes que todo o confronto comece, as fileiras de puristas se abrem. E o nome de um homem que já está gravado no coração de todos ali, Sir Astorion de Vaelor, o arauto da destruição, o carniceiro das tropas de Bielefeld. Em batalhas passadas, seu nome se tornou uma sentença de morte. Sozinho, ele já reduziu exércitos inteiros a pilhas de corpos ensanguentados. Seus punhos eram conhecidos como martelos dos deuses, suas mãos como garras da própria ruína. Onde ele marchava, a esperança era sufocada. As fileiras se abrem e ele brada: "Não precisamos perder nossos homens hoje. Apresente um homem para me enfrentar e deixamos essa guerra perdurar por um tempo que tiver que perdurar." A esperança seria sufocada. Mas hoje é um dia diferente. Entre os soldados de Bielefeld, uma nova lenda se ergue. Scorpius, o flagelo da tormenta. Membro do lendário grupo, conhecido como os Cavaleiros de Raminor. Ele não luta por glória própria ou ambição. Ele luta por justiça. Ele luta pelos caídos. Pelos que pereceram sob a sombra de Astorion. E hoje, ele se colocará entre as mãos do purista e a liberdade de Bielefeld. Agora, só pra o Victor saber, essa luta aconteceu de verdade, tá? Tudo que eu narrar aqui foi uma luta que eu e o Kaique fez. O resultado que aconteceria seria canônico. Pro pessoal também que vai ouvir o podcast. Essa batalha ficou conhecida como o Choque dos Titãs. Scorpius não espera, ele se apresenta. Com a velocidade de um relâmpago, ele avança primeiro. Sua lança cortando o ar com o zunido mortal. Ele impressiona Astorion imediatamente, desferindo uma sequência de golpes ferozes que fazem o solo tremer. Astorion recua. Pela primeira vez, o ceifador de Bielefeld é posto contra a parede. Ele bloqueia com os punhos, mas a força da lança de Scorpius rompe sua defesa e abre cortes finos pelo seu corpo. Os puristas observam em choque. Seu campeão está sendo pressionado. Astorion cerra os dentes, e então algo muda. Ele assume uma nova postura. Uma aura densa e sufocante explode ao redor dele. A terra racha sob seus pés. O vento ao seu redor se contorce, como se temesse sua fúria crescente. Scorpius sabe que precisa acabar com isso agora. Antes que Astorion complete sua transformação, Scorpius salta no ar, conjurando uma lança com uma magia mortal. O ataque parte o céu ao meio, disparado como um cometa prateado contra Astorion. O impacto é devastador. Uma onda de choque engole o campo de batalha. Os soldados ao redor, inclusive você, Áquila, são lançados para trás pela explosão de energia. Mas quando a poeira baixa, Astorion está de pé, intacto. E o corpo dele está ainda mais rápido, mais forte. Sua transformação se concretizou. A resistência dele dobrou. E os olhos dele ardem com uma fúria assassina. Ele se lança contra Scorpius com uma velocidade absurda. O guerreiro do escorpião de bronze bloqueia o primeiro golpe. Mas dá um segundo
nem o terceiro. Astorion ataca com força brutal, seus golpes cortando o ar à velocidade do som. Scorpius mal consegue acompanhar. Ele recua ferido. Scorpius está sendo tão atacado por tantas direções e os socos de Astorion são tão rápidos que Scorpius precisa conjurar campos de força para se proteger. Ele precisa resistir. Ele precisa encontrar uma abertura. Mas Astorion não dá trégua. O campo de força de Scorpius começa a ceder. Os puristas urram de êxtase. Seu campeão vai vencer. Scorpius sangra a cada soco. A cada soco, ossos de Scorpius são quebrados. E o seu campo de força não funciona mais. A sua mana se vai. Então, em meio ao caos, em meio a uma enxurrada de socos que Scorpius recebe, ele vê sua chance. Uma única brecha. Ele salta para trás, girando sua lança com uma precisão absoluta. Astorion avança, confiando em sua força superior para acabar com a luta. Mas ele comete um erro. Ele subestima a lança de Scorpius. O golpe de Scorpius é certeiro, é crítico. A lâmina da lança atravessa o abdômen de Astorion. O tempo para. O guerreiro dourado, como é conhecido Astorion, arregala os olhos. Seu corpo estremece. Seu sangue quente escorre pelo metal frio da arma que o atravessa. O combate chega ao fim. Astorion sente a derrota, mas seus olhos não refletem medo. Apenas surpresa. Os puristas se movem rápido. Eles recolhem o corpo de Astorion e batem em retirada. No campo de batalha, Scorpius cai de joelhos. Seu corpo treme. Sua visão se acaba. A guerra ainda não acabou, mas essa batalha pertence a Scorpius. Essa batalha aconteceu e o Scorpius terminou com 23 de vida. Ele tem 1020 de vida. Nossa. Ele literalmente ganhou por causa de um crítico que ele tirou na última situação. Quando a batalha se encerra, eu saio correndo pra tentar ajudar ele a ficar de pé. Você consegue levantar ele. Você vê que seu pai, ele tá uma poça de sangue. Nariz quebrado, boca sangrando. E te surpreende o fato que ele ainda consegue ficar de pé. Os socos do Astorion eram tão rápidos que você não conseguiria nunca acompanhar com seus olhos. Você não sabe se seu pai levou dezenas, centenas, milhares ou milhares de socos. Mas você sabe que ele tá ali, de pé, vitorioso. Eu apoio ele nos meus ombros, assim, pego a mão dele e coloco ao redor do meu ombro pra ajudar ele a andar e levantar. Eu levanto a minha mão pra cima e falo pra ele: Pai, você é o maior herói de Arton. Ele olha pra você e fala: o fardo de ser um herói sentirá o peso disso mais do que eu. Você vê todas as chagas e machucados dele. Ele guarda as lanças, a lança nas costas, e levanta um punho também em vitória. Todo mundo urra. O som é ensurdecedor. Milhares de pessoas gritando o nome de Scorpius. Você começa a lutar batalhas junto ao seu pai. Você começa a ver o terror que é uma guerra. Aliados morrendo. Até mesmo arcadianos morrendo. Isso começa a mudar algo dentro de você. Um sentimento crescente de raiva pela injustiça cometida. Um desejo crescente também por fazer a justiça cresce cada vez mais dentro de você. E os meses se passam. Bielefeld começa a avançar as trincheiras dos puristas, pouco a pouco. E a guerra continua impiedosa. Mas com Bielefeld dessa vez tendo mais vantagem. Até que chega o momento que você começa a treinar. Apenas você e o seu pai. Você se lembra dos treinos com o seu avô Arconda. Mas agora treinando com seu pai é diferente. O seu avô Arconda te treinou para que você fosse um aventureiro. Mas o seu pai está te treinando para ser algo além disso. O treino é muito mais intenso. Você sai quebrado todas as vezes que vocês lutam. Ele está te treinando para ser um herói. Um verdadeiro herói. Alguém maior do que ele. Você vê toda a rigidez dele voltada para você, cobrando de você. Isso te torna alguém muito mais forte.
Meses e meses se passam e você percebe que a guerra não vai ter fim. Não tão cedo. Até que, sentados diante de uma fogueira, apenas você e os corpos. A aparência já tá diferente. Já se passou quase um ano. Não sei como você tá. Quer descrever como tá o Aquila agora? Esse seu barba tá diferente? Cara, de 16 pra 17 anos eu acho difícil crescer barba ainda. É assim, eu acho que ele não estaria tão diferente, sabe? Eu acho que seria ainda meio que a mesma aparência. O cabelo dele pode estar um pouco mais... um pouco maior. Um pouco mais longo. Acho que talvez ele esteja com uma aparência um pouco mais desgastada ou cansada, sabe? Algumas cicatrizes novas pelo corpo. Mas, no geral, acho que seria ainda a mesma aparência, sabe? O mesmo peitoral que ele usa, mesma lança, escudo, capa. Nada demais, não. Você tá sentado junto a Scorpius em uma fogueira. Ele fala pra você, com um tom sério: Filho, Aquila, já está na hora de você voltar. Quê? Não, por quê? A guerra ainda não acabou. Não, a guerra não acabou. Mas você será mais útil com seus companheiros do que você está sendo útil aqui. Eu recebi visões quando eu caminhei até a Caverna do Saber. Eu conversei com a própria deusa Tanató e vi muito do seu futuro e do futuro dos seus companheiros. Coisas que a própria deusa me proibiu de dizer. Mas o destino de vocês é grande. Vocês precisam se unir e confiar um no outro mais do que nunca. Vocês terão poder para parar qualquer guerra que estiver acontecendo. Apenas confiando uns nos outros e vivendo os dias que o destino deparou para vocês. Chegará um dia que o seu nome será maior que o meu. O nome dos seus companheiros será maior do que o nome dos meus companheiros. O dia que vocês serão exaltados como verdadeiros heróis em toda a Arton. Mas até lá, vocês precisam crescer. E o crescimento de vocês se dará juntos. Você... E o meu treinamento? Eu ainda não tô forte igual você. Eu juro pelo meu nome, Scorpius, que quando nos encontrarmos novamente, você será mais forte do que eu. E não ouse voltar até ter concretizado isso. Entendido? Tá me dizendo então que os meus amigos precisam de mim lá, né? Sim. E os Cavaleiros de Haminor também precisam se unir novamente. Essa guerra não pertence mais a mim, nem a Orion Drake. E Elefeld lutará sozinha. As engrenagens do destino estão se movendo muito rapidamente. Eu já pude fazer tudo o que eu poderia fazer por Bielefeld. Agora tá na hora de eu partir. Pra onde você vai agora? Faz essa pergunta. Você vê um barulho de asas cortando o ar. Uma águia gigante pousa do lado do Scorpius. Ele passa a mão assim na cabeça dela. Ele fala: aonde o destino me levar, aonde a injustiça acontecer, eu estarei lá. No momento, para não falar em enigmas, eu vou pedir o meu grupo de volta. Eu acho que já é hora de Mirth largar seu posto com a rainha. Duvido que ela vá aceitar, mas eu vou fazer o meu melhor para convencê-la. E dar uma piscadela para você. É bem cabeça dura. Eu sei. Tem uma coisa que eu queria perguntar. Pergunte então. Ele fala já se levantando, batendo assim nas coxas, passando a mão na cabeça da águia gigante. O vovô disse, quando eu voltasse, ele diria qual que é o segredo da nossa família. Eu não entendi direito o que ele quis dizer. Ele olha pra você assim, meio que de canto de olho, com um sorriso meio aberto, e fala: essa é uma conversa pra outro dia, Aquila. Sobe nas costas da águia e fala: e ele te disse também que contaria a melhor história de todas, não é? É. Quem sabe talvez essa história não seja sobre você. Ele dá um sorriso. Que bons ventos o guardem, meu filho. Que bons ventos o guardem. As águias
abre as asas, bate uma lufada de vento e você vê Scorpius voando. Não rola uma carona, não? Você tem um cavalo! Ele faz um sinal de joia assim contra a lua, voando. Eu aponto o punho assim pro alto, querendo que fosse dar um soco nele e falo: seu velho idiota!